Quando a gente está fazendo um planejamento, a gente faz ele de forma pessimista. Então, assim, Exatamente. a média de aluguel que você pesquisou é entre 400, vamos dizer, 400, 500, 600, bota os 600, bota 650. Oi, Marcela. Olá, espero que você é café com a Marcela. Cadê o seu café? Só pra... Tá aqui? Você acha que eu deixei? Ah, Então vamos lá. Então, bom dia a todos, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à primeira edição do Café com a Marcela. Hoje a gente vai estar falando sobre planejamento financeiro. Coisas que muitas vezes a gente pula, a gente salta, a gente ignora aí, mas a conta chega, né? hum, a conta chega. Inevitavelmente chega. Tristemente, mas chega. E a gente Tristemente chega. chega, mas se chegar, que você esteja preparado. Então, hoje a gente vai estar falando sobre isso. Me apresento brevemente. Me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano. E hoje a gente vai estar planejando, vai estar falando sobre planejamento de finanças para vir para a Itália. Você pode se apresentar brevemente, Ale? Claro, prazer. Meu nome é Alexandre, sou ex-aluno da Marcela. Estou na Itália há 3 anos e eu trabalho com planejamento financeiro e family office, ou seja, faço planejamento financeiro tanto para famílias quanto para empresas também. Exatamente. E você que está aí assistindo, prestem atenção, porque no final da live vai ter uma surpresa. Então se ligue aí, vai estar falando sobre isso. E eu vou começar com uma pergunta, tipo, bem óbvia. Por que é importante fazer o planejamento financeiro? Vai que a pessoa, né, tá assistindo a live, mas precisa fazer mesmo, né? Por quê? É verdade. Como você disse lá no começo, uma hora a conta chega. Então, se a gente tiver um planejamento financeiro, a gente já espera que essa conta chegue e não tem tantas surpresas como se não tivesse feito. Então, o grande objetivo do planejamento financeiro é basicamente diminuir os riscos e os imprevistos que podem e com certeza vão acontecer num planejamento de mudar de país. A gente sabe que mudar de país é bastante complexo e a gente fazendo um planejamento financeiro vai diminuir muito esses riscos, esses imprevistos que podem acontecer. Então, para mim é fundamental. E também aquilo que eu sempre falo da paz, né? Porque eu vejo pessoas, tipo assim, olha a diferença de você procurar emprego com dinheiro no banco, né? Poder procurar com calma, escolher um emprego certo. Ou você chegar aqui na Itália, tipo, já com débito, né? Já de É, uma forma esperada. Tipo, você vai fazer escolhas erradas, né? Você vai com entrar certeza. naquela modalidade de desespero e vai, né, gente, não tem muito milagre para fazer, né? Então, é importante. É importante, planejamento é coisa séria. Isso eu posso acrescentar, Ale, é importante principalmente para a gente, né? Para as famílias que estão vindo, né? Então, assim, é uma responsabilidade ainda maior. É, verdade. Então, e o que a gente tem que considerar no planejamento financeiro? Então, eu acho que são muitas variáveis que incidem numa mudança de país. Tem a variável burocrática, a variável financeira, mas com referência ao planejamento financeiro, para mim, o tempo é fundamental. Ou seja, qual é o tempo que a família vai ficar aqui na Itália? A família tem como objetivo vir para a Itália de uma forma definitiva, ou seja, quer vir morar aqui, estabelecer uma residência e ficar por muitos anos, ou por exemplo, por exemplo um estudante que vem para a Itália com uma bolsa de estudos num determinado período. Vou ficar na Itália um ano. Ou mesmo vou ficar na Itália como turista brasileiro por 3 meses. Então, o tempo ele é fundamental nesse planejamento financeiro. A segunda variável, para mim, o segundo ponto muito importante, é a definição de um budget. Um budget nada mais é que um orçamento. Então,
o orçamento que por si só depende muito da quantidade de pessoas, se eu vou vir sozinho, se eu vou vir com a minha esposa, se eu vou trazer os filhos, do próprio estilo de vida de cada um. Se eu tenho uma condição um pouco melhor, eu quero vir para a Itália já e posso ter um estilo de vida mais coerente com o estilo de vida que eu tinha no Brasil, ou vim para a Itália com um estilo de vida um pouquinho menor até eu ter uma estabilidade. E também a região, você sabe muito bem que a região interfere muito no planejamento financeiro. O custo do norte, o custo em comparação ao custo do sul, tem uma diferença muito, muito grande, muito relevante. Então, eu acho que essas são as principais variáveis que interferem no planejamento financeiro, na minha opinião. Eu poderia acrescentar com relação a onde viver, inclusive você viver no centro e viver na periferia, tem uma diferença É verdade. muito grande, né? Então, e daí a gente entra no planejamento. O que é que você quer? Que estilo de vida você quer ter na Itália? Por quanto tempo, né? Tipo, tem várias variáveis aí com essas informações que se podem criar um planejamento. Perfeito. Como planejar também uma reserva financeira, né? Como é que a pessoa vai, falando um português bem dizido, como é que a pessoa vai juntar dinheiro para vir para a Itália? Como a gente disse, tem várias maneiras de vir para a Itália. Então, eu posso vir, por exemplo, com uma bolsa de estudos, que daí a minha situação financeira, o meu planejamento financeiro vai ser completamente diferente, ou seja, vou ter uma renda em euros desde o primeiro mês que eu vou estar aqui. Ou posso vir para a Itália para começar praticamente do zero. Então, venho para cá, aprendo italiano, arrumo um trabalho. Recomendo sempre procurarem trabalho na área específica de vocês. Eu sou um exemplo, né, bastante claro nisso. Real, exato. Então, a gente tem bastante propriedade para falar nesse sentido. Mas a reserva reserva financeira é fundamental. E como que a gente pode construir essa reserva? A gente constrói ela primeiro estabelecendo um orçamento mensal. Então, eu, como família, preciso fazer uma pesquisa de quanto que eu vou gastar por mês na Itália, considerando todas as variáveis. Então, a região, o meu estilo de vida, o número de pessoas que vou levar junto, né? Minha família, se eu venho com esposa, se eu tenho filhos, tal. Então, o que é esse orçamento? Esse orçamento seria a quantidade de gastos por uma determinada quantidade de meses. Então, se eu faço um planejamento de ter uma reserva para me sustentar por 12 meses, certo? Eu tenho que saber quanto que eu vou gastar por mês e a soma desses 12 meses vai ser minha reserva que eu vou ter que fazer no Brasil. A gente separa eu sempre acho muito interessante fazer esse orçamento por centro de custos. O que é um centro de custo? Centro de custos, ele é a classificação de cada tipo de despesas. Eu geralmente divido o centro de custo em 3 principais: os custos fixos, os custos recorrentes e os custos variáveis. Vou explicar os 3 para não ficar tão complicado. Os custos variáveis, começo por esses, por quê? Porque eles são aqueles custos onde tem uma maior capacidade de serem cortados. Por exemplo, gastos com lazer, passeios, ou mesmo os gastos esporádicos. Por exemplo, a gente vai alugar um apartamento aqui na Itália, geralmente, se for por uma imobiliária, você tem que pagar a comissão da imobiliária e também o calção. Então, esses gastos têm que ser, obviamente, considerados no planejamento financeiro e são gastos que você geralmente faz uma vez só. Então, eu considero eles como custos variáveis. Os custos recorrentes são aqueles gastos que vão aparecer todo mês, porém tem uma grande margem para economia. Por exemplo, bares, restaurantes, que a gente sabe que vai gastar. Eu vou precisar comer em restaurantes, eu vou, obviamente, num bar comer uma brioche, tomar um cappuccino, que aqui é muito, muito comum. Porém, se tiver um pouco apertadinho, eu consigo, em vez de ir 3 vezes por semana, eu vou uma vez por semana só. Não são gastos fundamentais para a minha sobrevivência. São gastos importantes, que vão acontecer todo mês, mas não são tão fundamentais assim. Como o supermercado, claro.
A gente pode no supermercado gastar bastante ou pouco, né? Depende do nível de despesa que você está disposto a fazer, obviamente. E, por fim, os custos fixos são aqueles que não tem como escapar. Por exemplo, o aluguel, vai ter que pagar um aluguel de qualquer forma, você vai ter que gastar com água, vai ter que gastar com energia, vai ter que gastar com gás, o Telefone, aquecimento, é, telefone. o aquecimento aqui na Itália é uma despesa bastante importante que a gente não tem no Brasil, então tem que ser considerada. E, enfim, eu sempre gosto de separar por esses três centros de custo diferentes, porque eles permitem que a gente possa ter um pouquinho mais de margem para a economia. Então, se por acaso vem algum custo que você não estava esperando, você tem margem de cortar um pouco mais nos custos variáveis. Se não for suficiente, você vai para os custos recorrentes, enfim. Então, ali é onde você consegue jogar um pouquinho E para. daí, porque não dá para não pagar o aluguel. Exato, só não chega nos custos fixos e a situação começa a ficar mais preocupante, né, digamos. Exatamente. E se eu posso dizer alguma coisa sobre financiamento, sobre planejamento financeiro, né? Tipo, enfim. Até que eu sou bastante organizada, até que eu falei que eu tenho tabela, tenho tudo, etc. Mas sobre planejamento geral, quando eu tô fazendo planejamento, né, de ida para a Itália, de transferência para vir para a Itália, eu sempre falo o seguinte. A gente tem, no planejamento, a gente tem que ser pessimista. Eu não sei se Verdade. estava incluso na nossa conversa, mas quando a gente está fazendo planejamento, tem que ser pessimista. Então, assim, por exemplo, porque senão o pessoal vai fazer planejamento, aí os valores vão ser tudo otimistas. Ah, eu vou conseguir casa por 200 euros, porque eu ouvi que alguém falou que não sei o quê. Eu ouvi também que alguém falou, não sei, que eu posso. Eu boto roupa, né, tipo, um pouco mais pesada, né, um pouco mais grossa, e daí eu não preciso usar escadamento, né, aquecimento. Então, assim, calma. É, O pessoal, a gente tem que. Quando a gente está fazendo um planejamento, a gente faz ele de forma pessimista. Então, assim, exatamente. a média de aluguel que você pesquisou é entre 400, vamos dizer, 400, 500, 600, bota os 600, bota os 650, né? Porque Sabe por quê, Marcelo? Também a gente viveu muito isso. Quando eu vim para cá, eu tinha um orçamento, eu sou muito bem organizado, acho que a gente fez um planejamento que eu considero que foi bastante sucesso, mas tem variáveis que a gente não consegue interferir. Por exemplo, a gente tinha um orçamento de gastar, sei lá, 500 euros com aluguel. É um orçamento baixo, dependendo da região que você vai. E a gente tinha a condição que a gente não queria dividir casa com ninguém, queria uma casa só pra gente, obviamente. E só que a gente teve bastante dificuldades, por exemplo, que interfere muito no planejamento, em alugar um apartamento. A gente demorou muito mais do que a gente previa para alugar um apartamento. Então, até você alugar um apartamento, os seus gastos com o aluguel, que na verdade você vai gastar com Airbnb, vai gastar com hotel, enfim, se você tiver casa de amigos melhor. Porém, são gastos que ficam muito pesados para o seu orçamento, né? E outro ponto fundamental que a gente tem que sempre considerar é o câmbio. O câmbio de quem traz reais para euro, ele é uma variável que a gente não consegue controlar. Quando eu vim para cá, tava, 1 euro era 4,50, hoje está 6, né? Um pouquinho menos, mas já até passou disso. o nosso objetivo aqui é ser realista. Porque lembra que para fazer planejamento, a gente tem que ser pessimista. Isso, exato. Que você venha, mas que você venha com segurança. Então, que tal você chegar aqui e ter uma surpresa? Olha, está economizando. Né? A gente fez o planejamento e está gastando menos. Então, esse é a sensação que eu gosto com as pessoas que eu acompanho tenham. Com relação a outro tipo de planejamento, né? Porque eu faço planejamento como vim para a Itália. Então, eu gosto que as pessoas, poxa, eu estava me planejando para conseguir trabalhar em 6 meses, eu consegui 1 mês. Ó, que felicidade! Ótimo! Né? Mas a gente tem que se planejar para o pior cenário e não para o melhor cenário.
Até porque o planejamento financeiro não acaba no momento que você arruma um trabalho. São dois planejamentos diferentes. O planejamento que você faz para vir na Itália até você se equilibrar, e depois tem o planejamento financeiro do dia a dia que você faz independente se você está ganhando dinheiro, tem um salário, tem um contrato indeterminado, não importa. Eu recomendo que o planejamento financeiro ele tem que ser feito sempre para a saúde financeira da sua família e também para te permitir acumular um patrimônio, fazer uma reserva e te dar essa segurança de você viver aqui em paz, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem, bem interessante. E tem tantas variáveis que interferem, igual você disse, do tempo de arrumar um trabalho, por exemplo. Eu, quando vim para cá, não sei se eu acho que no fim eu consegui acertar, mas eu tinha a convicção que eu tinha que encontrar um trabalho na minha área. Eu não me permitia trabalhar em outra área. Porém, aqui na Itália, como não tem uma disparidade salarial como tem no Brasil, claro que eu tinha um plano B que, se apertasse muito, eu poderia provisoriamente fazer uma outra atividade que não seja a minha atividade principal, mas com o grande objetivo depois de me encaixar e continuar no meu percurso profissional independente do país. Eu acho que esse é o grande objetivo de todo mundo, né? Exatamente. E quando a gente faz planejamento de carreira, a gente tem um plano A e um plano B. Sempre, 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 sempre. Porque, gente, o objetivo é vir para a Itália com uma experiência desafiante, como é, mas que não seja uma experiência onde você vai estar numa situação ruim, vai se encontrar numa situação onde você de repente não fala a língua, onde você não sabe como funciona, onde de repente você não encontra apartamento, aí depois não encontra, tipo, não, a gente não quer isso. Por isso o planejamento é importante e experiências delas aí. Por exemplo, a Bru, ela falou, eu não sabia que tinham tantas taxas, tipo, a gente tem taxa de lixo, né? Tem taxa de lixo, tem taxa da televisão, que no Brasil também não existe. É uma pergunta bem grande que eu acho que eu vou ter que abrir aqui. Penso igual a vocês. Ser pessimista. Gente, pela primeira vez na vida eu tô planejamento de ser pessimista, sim. Mas muita dificuldade em pensar nos gastos do mercado, um casal na rede norte, um aluguel mais caro, 650. O que seria um valor seguro para um casal pensando nos piores cenários? 2.000 euros por mês. Uhum. Mas no pior cenário, blá blá blá, 2.000 euros por mês para um casal, tá bom? É. A gente até estava conversando um pouquinho sobre isso antes de começar a live. Eu não gostaria de passar muitos valores, porque eu acho que depende muito do estilo de vida de cada casal. Então, 2.000 euros para você viver de forma bastante econômica na Itália é suficiente, considerando, por exemplo, eu sei que a Itália não tem um salário mínimo, mas tem referências de salário. Uma referência de salário gira em torno de 1.200, Marcelo, se eu estou errado. Então, 2.000 euros seria que uma pessoa trabalhasse 40 horas e a outra fizesse part-time. Estou pensando num casal. Então, seria ok para se viver. Claro que eu não conseguiria alugar um apartamento sei lá, na principal avenida de Milão. Obviamente não. Então, depende muito dos objetivos. Até estava pensando em compartilhar qual que foi a minha ideia quando eu vim. Eu escolhi Milão por motivos profissionais. Eu tenho uma formação profissional no mercado financeiro no Brasil. E eu pensei, obviamente, que começar minha vida profissional em Milão ia abrir muitas portas para mim. Só que até chegar em Milão eu vi que os aluguéis eram muito, muito caros, né? Com 500 euros por mês eu conseguiria alugar, sei lá, um quarto, que não era o nosso objetivo inicial. A gente queria alugar um apartamento só pra gente. Então, nossa ideia foi alugar um apartamento que foi bastante confortável, claro, um apartamento pequeno de um quarto, em uma cidade perto de Milão, na periferia, exato. Eu morava precisamente em Abbiategrasso, que é uma cidade, sei lá, 25, 30 quilômetros de Milão,
e todo dia eu pegava o trem e 20 minutos eu estava já dentro da cidade. Então, foi uma solução muito interessante, porque me permitiu ter um custo de vida mais baixo e começar de um conforto, do estilo de vida que eu tinha como mínimo, que era ter o nosso apartamento só pra gente. Então depende muito da característica de cada pessoa. Exatamente. E lembrando que não é a cidade mais cara da Europa. Tipo assim, eu agora que nesse momento eu tô mudando, né, de apartamento, estou pesquisando. Gente, tipo, em É Milão, bem complicado. mas dá para viver aí, né? Quem vai... Então isso vai depender de como você é, do que você é, né? Então se você quer viver no centro de Milão, apartamento com 2 quartos, para não sei o quê, por 2.000 euros vai ser o apartamento. Vai ser só o aluguel, exato. Lembrando a realidade na Itália, tipo, vivendo de uma forma tipo, bem comum aqui na Itália, 2.000 euros é dinheiro suficiente para um casal viver. Tipo, um dinheiro mais Uhum. for falar a verdade, né? É um dinheiro mais que suficiente para, tipo, tem É, famílias que vivem com menos do que isso aqui na Itália. Mas a tudo gente, vai, aquilo que a gente tá querendo dizer para você tudo vai da tua expectativa, né? exatamente. A Gucci vai gastar isso com bolsa, daí, né? Eu acho que não é o caso de É. você. Quem quiser vai gastar, mas eu acho que vocês estão querendo ter uma ideia geral, vivendo de uma forma, tipo, honesta, não sei. A gente pode contar o nosso próprio caso. Quando eu vim para cá, eu tinha um orçamento de, de viver na Itália tranquilamente por 12 meses, que era o período máximo que eu achei que poderia encarar para achar um trabalho na minha área, e com uma renda mensal de 1.200 euros. Então, esse 1.200 é muito inferior já aos 2.000 que ela colocou. Claro que eu tinha uma gordura, uma margem para passar, sei lá, podia chegar a 1.500, 1.600, porém, o meu objetivo inicial era ter essa estabilidade aqui, ter essa segurança de morar na Itália sem ganhar em euro ainda, por 12 meses, com 1.200 euros por mês. Então, esse era o meu budget. Então, eu tinha, claro, dividido o budget por despesas fixas, recorrentes e variáveis, e aí eu consegui trabalhar nesse sentido. Perfeito, perfeito. Eu também acho que 1.200 ele é bem coerente. É claro, repetindo, vivendo na periferia, que não é ruim viver na periferia, né? Eu também vivo na periferia de Não, Milão. é maravilhoso. Então, assim, bom, que aqui é tranquilo. Tipo, aquilo que eu pago nesse apartamento é aquilo que as pessoas pagam quase um quarto, né? Não sei. Né? Não, Exatamente. eu tenho, tipo, acho que eu devo ter uns 20 metros, quase 30 metros quadrados. Uns 25 pelo menos metros quadrados somente de varanda. E daí são apartamentos, é um apartamento inteiro em Milão, né? Uhum. Eu morei fora de Milão, porque no meu caso eu gosto de espaço, né? Eu gosto Exato. de trem de Milão, né? Então, isso vai, obviamente, das escolhas de cada um. Mas eu acho que são ideias, concordo. Sim. E, E eu recomendo também as pessoas pesquisarem bastante as próprias regiões em torno de Milão, porque, obviamente, nem toda cidade passa o trem. E cidades que às vezes não passa o trem, é um pouco mais difícil de chegar até Milão, demora mais, tem que pegar ônibus. Enfim, tem cidades que o trem não é tão bom. Eu sei que para onde você mora os trens são ótimos. Onde eu morava em Viategraço, eu sou bem otimista, mas não eram os melhores trens da região de Milão. Então, vale muito a pena pesquisar bastante em relação a isso. E tem muito material disponível na internet, né, Marcelo? Você sabe disso, que se for procurar no YouTube, no Instagram, enfim, tem muita gente compartilhando esse tipo de conteúdo. e que, inclusive, tem uma que fala sobre custos de vida na Itália. E ali tem valor de custo de vida em 3 principais cidades na Itália. Os meus alunos eles têm 5 principais cidades dentro do curso mesmo. Ela falou assim: o bom da Itália é o supermercado. As básicas de alimentos não custam tanto. Isso é verdade. O pessoal estava me dizendo o valor
o valor de amêndoas no Brasil era tipo R$ 9. Hum, E R$ 9 a gente compra aqui. Aqui R$ 9 pra comprar, tipo, um salmão, né? 9 euros. Tipo, exatamente. é, tipo, isso é verdade, isso é verdade. E é muito verdade também aquilo que você falou, Ale. Você vive, considerar também o transporte. Então, assim, aonde eu tô meia hora de uma reta, porque para mim era importante viajar para trabalho, e 28 minutos. Não. E se eu fosse para uma cidade um pouquinho mais longe, que é Sarono, seriam 15 minutos em trem direto, né? Então, Uhum, tem um trem a cada 15 minutos. Né? Então, isso é muito bem servido. Entender a região, o que é que tem perto. Eu acho que uma coisa importante dizer é que aqui na Itália, as cidades, elas são pequenininhas, mas elas são muito bem estruturadas. Então, é assim, verdade. na minha cidade tem tudo. Tipo, tudo em 2, 3 minutos a pé. Então, assim, tem escola, tem tudo, tem tudo. Então, elas são pensadas, assim, para as pessoas que... Um outro fator importante, Marcelo, que eu estava pensando que aconteceu com a gente também, tem que cuidar bastante com a cidade que você vai morar, por exemplo, com relação até à sua função profissional. A minha esposa, às vezes, ela começou e quer ter uma experiência, né, na área de gastronomia, né, de restaurantes, e teve bastante dificuldade de encontrar um trabalho em Milão, porque esse tipo de área eles precisam que os funcionários sejam bastante flexíveis e trabalhem à noite também. E, por exemplo, a Bete Graça, o último trem era às 11, 10 e meia, 11 da noite. Então era muito difícil que um restaurante contratasse ela por causa disso. Então tinha essa limitação de horário. Agora, eu, por exemplo, que trabalho de dia, não tinha problema nenhum. Agora, uma pessoa que trabalha à noite já tem um pouco mais de problema. Então, são coisas bastante importantes para serem consideradas no planejamento. Exatamente, que essa é uma das perguntas, né? Tipo, o planejamento muda de acordo com a área profissional? Yes. Uhum, muda, Sim. muda. A gente sabe que, igual acho que eu já comentei, que a disparidade salarial no Brasil é muito grande e aqui na Itália é muito menor, né? Apesar disso, muda muito, porque depende muito da função que você vai fazer. E claro que quanto maior seu salário, você vai ter uma estabilidade mais rápido. Quanto maior for a demanda por profissionais na sua área, a tendência é que você arrume um trabalho um pouco mais rápido que alguém que vai procurar numa área que tem uma demanda um pouco menor. Então, a área profissional muda muito. A gente tem exemplos de quem trabalha em tecnologia, por exemplo. Hoje aqui na Itália é um setor muito requisitado e essa pessoa consegue se encaixar de forma muito mais rápido do que outras funções, por exemplo. Então, isso aí você até pode contribuir bastante nesse sentido. Exatamente. E eu posso acrescentar uma outra coisa, que daí entra já também o tipo de planejamento que eu faço. Porque muitas vezes você tem que perceber com relação à profissão se você tem os requisitos para trabalhar na área. Uhum. Porque, por exemplo, eu quero trabalhar nessa área. Claro que você pode trabalhar nessa área, mas de repente o seu italiano ele não está de acordo com aquilo que você quer fazer. Então você tem que considerar que você precisa chegar à Itália, melhorar italiano para depois começar a trabalhar. E isso interfere, obviamente, no teu Ah, planejamento financeiro. Porque aquilo que eu sempre falo é cada mês sem trabalho aqui na Itália, ele tem um custo. e não é baixo, né? É um custo que a gente exatamente não é baixo, né? E não é baixo. Então, por isso que eu falo e bato tanto. Você tem que chegar aqui na Itália já pronto, da melhor forma possível, né? Então, já com o italiano, de repente, já chegando no intermediário, que faz a diferença, precisa de italiano para trabalhar, né? Você, tipo, você precisa regulamentar a tua profissão aqui na Itália, com os títulos de todo o planejamento que eu cuido, né? Uhum. Para não chegar aqui na Itália e ter que fazer coisas. Né? Você tem que chegar aqui na Itália já pronto. Pronto para o mercado de Né? trabalho, né? Porque trabalhar vai interferir drasticamente naquilo que a gente está discutindo, ter planejamento financeiro. Então, É o verdade. objetivo é você começar a ganhar em euro o mais rápido possível.
Então, você tem que estar também pronto para isso. Ah, eu acho que a gente acabou respondendo quase tudo. Deixa eu só Tem a dar uma questão olhada. dos filhos também, que a gente Por tinha. favor, fala. Se tem a diferença de fazer um planejamento financeiro para vir para a Itália com ou sem filhos. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque, primeiro, que, obviamente, cada Você vai membro, deixar os filhos no Brasil? é, Por cada favor, pessoa a gente, mais vamos que abandonar. traz para a Itália tem seus custos. E são custos diferentes. É um custo de uma pessoa ativa que vai trabalhar, é um custo que vai se pagar durante o tempo, à medida que a pessoa vai arrumar um trabalho. Então, esses são custos diferentes. Agora, o custo de uma criança tem que ser considerado também muito pela idade. A gente sabe que aqui na Itália, por exemplo, se você precisar colocar um filho numa creche particular, o valor dessa creche particular muitas vezes supera o valor do salário de um salário básico aqui na Itália. A gente sabe que muitas famílias, muitas mães deixam de trabalhar para cuidar dos filhos porque financeiramente não vale a pena colocar numa creche e todo o seu salário você destinar para a creche. Então, são coisas que interferem e eu recomendo muito que sejam bastante pesquisadas com relação a isso. Interfere. Exatamente. E eu. Desculpa. Não, Não, terminei. obrigada. E eu vou dizer duas coisas. A gente, no final desse mês e no início do próximo mês, a gente vai ter dois café com a Marcela, que a gente vai estar falando sobre mercado de trabalho, como ter filhos e trabalhar. Tem uma cliente minha que ela tem dois filhos pequenos e trabalha. E eu falei, você vai vir, você vai dizer como é que você faz. Porque Boa. interfere, tipo, a gestão de filhos, ela trabalha ainda com turnos, e isso é importante, porque isso também vai interferir. Essa é uma variável que vai interferir no teu É, orçamento. Inclusive, se o teu trabalho, como era aquilo que a gente estava falando antes, se o teu trabalho é em turnos ou não. Né? Se você vai exatamente. trabalhar das 9 até as 8 horas da noite, sou eu, né? Que trabalho até as 9, 10, 11. Mas assim, tu vai trabalhar de 8 até as 5 é uma coisa. Mas se você vai trabalhar, enfim, em turnos, né? Em turno significa dizer que uma semana você trabalha de manhã, na outra semana você vai trabalhar de tarde, na outra semana você vai trabalhar de noite. Daí é toda uma outra É. coisa, né? Então, Out- essas são. Outros pontos que vale a pena a gente mencionar também, a gente só falou que planejamento financeiro tem que ser muito pessimista, porém a Itália é um país que ajuda muito as famílias que Fala têm isso, é filhos. verdade. Vamos, É, vamos deixar o pessoal tranquilo. vamos dar um pouquinho Vai. de tranquilidade. Então tem muitos bônus, muitas possibilidades de você fazer um pedido para o governo também te ajudar. Então eles dão um valor fixo por mês, eles dão ajuda com creche, ajuda com fralda, enfim, são coisas que eu acho que vale a pena para quem tem filho e quer vir para cá, vale a pena pesquisar como faz e quais são os requisitos também de conseguir esse tipo de auxílio do governo, que não tem problema nenhum, muito pelo contrário, são muito importantes e são muito usados aqui por todas as famílias, independente se é uma família italiana ou uma família de estrangeiros. O governo colocou à disposição porque ele quer incentivar que as famílias tenham filhos ou que tragam filhos de outros lugares. Exatamente. Inclusive, tem uma cliente minha que ela conseguiu uma casa popular aqui na Itália. Então, ela não paga, já que a gente está discutindo sobre aluguel, ela não paga aluguel. E ela Né? conseguiu. Então, aqui na Itália, a gente tem casas populares. Então, são casas construídas ou prédios comprados pelo governo para dar para pessoas que, de repente, não têm uma renda, né? E essas casas, assim, não. Deixa eu falar um português bem, né? Não, não é favelas, tá, gente? São prédios normais no meio de outros prédios. Tipo, a diferença é que aqueles ali são chamados de casas populares, mas, assim, Uhum. são prédios, enfim, decentes, né? Não sei como chamar isso. Então, tem essas possibilidades aí, né? Então, muito obrigada por ter falado sobre isso, mas aqui sim,
sem dúvidas, tem vários bônus, várias possibilidades. Se eu posso dizer para vocês, assim, eu durante a pandemia, porque eu trabalho para mim mesmo, né? E no início, eu trabalho no setor de recursos humanos e fazendo cursos presenciais. Eu sou capacitação, planejamento. E quando começou a pandemia 2 anos atrás, todos os meus cursos foram cancelados. Mas, assim, eu não me senti abandonada. Por mais que eu seja, tipo, uma líbero profissionista, eu senti o apoio do governo. Inclusive, no ano passado, quando não tinha nem mais graça, eles me deram um bônus no final do ano, né? assim, que só uma coisa boa, né? Um bônus bem recheado, não sei como dizer assim. Mas, assim, Exato. acontece. Por isso que a gente está dizendo, informação é tudo. E segura aí que eu falei que no final eu tenho uma surpresa para vocês. Uhum. Eu e o Alexandre, a gente vai estar montando um curso de planejamento que vai considerar todas as fases de planejamento que a gente está falando agora. E a gente vai estar inaugurando, né? A gente vai estar falando sobre isso a partir de abril. Mas as pessoas que fizerem a pré-inscrição vão receber descontos, bônus, etc. Faça a pré-inscrição se você está interessado em planejamento e vir para a Itália com segurança, quer receber mais informações sobre isso, a gente vai colocar um link na bio para você se inscrever. O pessoal está todo mundo preocupado com a língua, né? A gente é curso de planejamento, mas o pessoal está curioso. É verdade, Qual foi? interessante falar um pouquinho da língua. Eu até estava com isso na cabeça porque eu acho uma coisa fundamental. Claro que depende muito do tipo de trabalho que um vai exercer aqui na Itália. Como sempre, eu gosto de colocar o meu próprio case. E o meu caso, como trabalho como planejamento financeiro, trabalhava no mercado financeiro e continuei nessa área aqui na Itália prestando consultorias não só para famílias e empresas de brasileiros, mas também principalmente para italianos, eu me senti muito na obrigação de ter um italiano bastante bom, com uma gramática avançada, falar, a gente nunca vai falar perfeitamente como eles, que o acento brasileiro a gente sempre vai ter, é difícil a gente fugir disso, tem que precisar de muitos anos. Mas é uma coisa muito importante a língua, porque eles valorizam muito quando você fala direitinho, quando você consegue se expressar. E falando de finanças, é fundamental a gente conseguir se expressar. Então, eu estou aqui na Itália há 3 anos e até hoje eu faço uma vez por semana. Eu tenho uma professora particular italiana que ela vem e a gente tem aula até hoje. Então, é uma coisa. E eu não tenho data de validade para ela. Eu falei que eu quero continuar porque ela me ajuda muito. Então, é uma coisa fundamental para mim. Claro que depende muito de cada função, depende muito de cada tipo de trabalho. Mas no meu em específico, eu acredito que a língua italiana é fundamental. Claro, pelo meu trabalho e também eu acredito muito nessa consideração que a gente está aqui. A gente tem que se inserir de uma forma mais completa na cultura e na língua deles, né? Uma meta que eu tenho, pessoal. Ótimo. Uma última pergunta. A Ana, ela perguntou, em relação a levar dinheiro. Então, a Ana ela tem já um dinheiro guardado no Brasil, imagino. Ela quer trazer dinheiro. Então, tem conselhos sobre isso, Ale? Como trazer esse dinheiro? Como transferir reais para euros? Quando a gente veio, por exemplo, claro que a gente trouxe um pouco de dinheiro em espécie. Porém, para passar um determinado período até abrir uma conta aqui na Itália direitinho, eu recomendo fortemente, claro, abrir uma conta em um banco italiano. Não precisa ter cidadania nem nada, tem muitos bancos italianos que você consegue abrir de forma muito fácil a conta no banco. A gente vai falar disso no curso, com certeza. E hoje é muito simples de fazer uma transferência internacional. Tem diversas plataformas com custo bastante baixo que é muito simples. Eu, particularmente, uso a TransferWise, onde eu faço uma transferência da minha conta. Hoje é o contrário, mas antes era do Brasil para a Itália, né? Então eu faço para essa conta. Né? Isso tem um significado. Amém. Então, faz uma transferência da sua, ou paga até tinha via boleto, né? Você paga um boleto, cai nessa conta sua da TransferWise, e na TransferWise você transfere para o seu IBAN, que é o número como se fosse um número de conta corrente
aqui na Itália e você manda. E os custos são bem tranquilos, vale muito a pena, é bem rápido, em 2, 3 dias no máximo já está disponível. Então é isso. Ale, muito obrigada. Imagina, Não sempre. sei se tem alguma outra coisa que você gostaria de falar ou foi. Acho que não, acho que foi bem esclarecedor o que a gente tinha para falar. A gente abordou bastante Perfeito. temas interessantes, né? Perfeito. Eu pulei algumas perguntas porque a gente acabou respondendo É, elas no meio, então. sim. Então tá bom, gente. Um beijão para vocês. Lembre-se que toda quinta-feira, às 5 horas, meu Deus do céu, às 4 horas da tarde na Itália, meio-dia no Brasil, a gente tem café com a Marcela, onde a gente vai estar trabalhando de temas dia a dia, café ou chazinho, né? O pessoal no Brasil almoçando, dia a dia da Itália aqui. Então é isso. Um beijão e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Obrigado, Marcela. Obrigado a todo mundo. Até mais. Obrigada a você. Tchau.